Oi, oi, olá. Bem, essa é a parte 2 do iceberg do My Chemical Romance. Eu postei a parte 1 faz um tempinho atrás, não sei quando vou estar postando isso daqui, mas eu queria avisar algumas coisas. Alguns assuntos não estão no iceberg original, que eu quis adicionar só para o vídeo ficar um pouco mais completo, e também porque eu acho interessante falar sobre esses assuntos, que eu sempre fico pesquisando alguma coisa da banda, coisa sobre iceberg. Então imagina a minha cara quando eu pesquisei iceberg do My Chemical Romance e vi um outro bem maior. Mas bem, é isso, fiquem com o vídeo e até mais. Aparentemente, nesse tópico do iceberg, o álbum Conventional Apples contaria com a história de um homem no deserto em busca dos seus álbuns roubados do Ramones. Mas o que eu achei procurando mais a fundo foi que durante a gravação do quarto álbum da banda, o Danger Days, o My Chemical Romance pretendia ser menos teatral ao contrário do seu álbum anterior, no caso The Black Parade. Em 2009, a banda viajou para Los Angeles para iniciar a pré-produção do seu próximo álbum, mas por fim o projeto não teve sucesso. A banda se sentiu insatisfeita e decidiu descartar essas faixas para recomeçar com um novo produtor. O álbum Conventional Apples são todas as faixas do álbum descartado. Esse álbum era para ser o último material que a banda lançaria antes da sua separação, um mês depois do lançamento. O álbum Conventional Apples foi lançado em uma série de 5 singles de vinil, durante o período de 5 meses no final de 2012. Cada single também se tornou disponível digitalmente, mas nunca foi vendido como um álbum completo. O último single, no caso o número 5, foi lançado em 5 de fevereiro de 2013. O videoclipe de Bulletproof Heart estava supostamente em andamento e era planejado para ser a continuação da história de onde o videoclipe de Sing parou. Isso acabou sendo descartado e a história continuou na forma de série em quadrinhos dos Killjoys. Matt Pelizer era um velho amigo de Jared, que tocou bateria em várias bandas de Nova Jersey. Juntos eles fundaram My Chemical Romance em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro. Jared mostrou para Matt que ele havia uma versão alfa da música Skylines. Matt ficou tão impressionado que ajudou a colocar uma bateria na música demo. Então Jared e Matt logo recrutaram um amigo em comum, no caso o Ray Toro. E eu sei que não é Jared, é G-Hard, alguma coisa assim, mas eu quero falar Jared porque é bem mais simples falar assim, e vocês entendem de quem eu tô falando, pelo amor de Deus, vocês não são animais, né? Mas tá, continuando. Jared nos vocais, seu irmão Mike no baixo, Ray na guitarra e Matt na bateria, a banda estava quase completa. Eles gravaram as demos de algumas músicas no porão de Matt. Mais tarde essas demos ficaram conhecidas como The Attic Demos, ou as demos de porão. Essas demos que ajudaram eles a entrar na sua primeira gravadora, no caso a Eyeball Records. Durante o processo de gravação do seu primeiro álbum, o Bullets, eles recrutaram Frank como guitarrista rítmico, que na época havia recentemente desfeito sua banda Pensy Prep. O álbum foi lançado pela Eyeball Records em 23 de julho de 2002. Mas logo após o lançamento do segundo álbum, o 3 Cheers for Sweet Revenge, em 2004, o empresário da banda pediu para que Matt deixasse a banda. A banda não revelou o porquê deles pedirem para ele sair, então surgiram algumas teorias, uma delas acusando ele de queimar a van da banda, que a Helena, a avó de Jared, havia comprado, embora essas alegações permaneçam sem fundamento algum. Em 2009 surgiram rumores de que Matt tentou processar a Eyeball Records e My Chemical Romance, porque ele não havia sido pago desde a sua saída em 2004. Matt foi substituído por Bob Brier como baterista do My Chemical Romance. A última aparição de Matt foi na versão original do videoclipe da música I'm Not Okay. No clipe ele poderia ser visto tocando bateria com uma tatuagem no braço. Já na segunda versão do clipe já tem o Bob na bateria. Bob já havia sido recrutado pela banda, mas não oficializado. Isso é evidente pelo fato de que Jared tenta repetidamente bloquear o rosto do Bob. Isso supostamente era para evitar que os espectadores pensassem que era um novo membro. Outro motivo a ser observado é que ele havia sido juntado à banda recentemente, então por isso ele não era visto com os outros membros nas cenas onde a banda gravou na escola. E também não foi acreditado nos créditos do videoclipe. Bob veio apenas um dia antes de filmar o vídeo, após uma turnê no Japão. Continuando a falar sobre o Bob, a sua suposta razão do My Chemical Romance ter demitido ele foi diferenças criativas. No entanto, vários rumores na internet mostravam que havia muito mais do que isso. E tudo começou com a história do café da manhã em família, que foi mais ou menos assim. Há muito tempo, o irmão de Jared, o Mike, foi pego em uma pequena polêmica. Mike estava há anos com a sua ex-namorada, Alicia, e de repente eles se separaram. Foi revelado que ele estava namorando uma nova pessoa, chamada Sarah. Muita gente acredita que ele traiu a Alicia. Ele afirmou que não traiu, e ele e a Alicia já estavam separados. Logo após isso, surgiram várias fotos de Mike com a Alicia, uma delas onde ele estava tomando um café da manhã com a família dela. Mas por muitas pessoas acreditarem que Mike traiu sua ex-namorada, muitos ficaram zombando e insultando ele por isso. Entre essas pessoas estava ninguém mais e ninguém menos que Bob, que então postou isso no seu Twitter.
Como muitas pessoas estavam bravas com o Mike na época, as pessoas acharam aquilo hilário. Eu não faço ideia como eles acharam aquilo hilário, até porque não tem piada alguma, cara. Mas por causa daquela imensa reação positiva que ele teve, Bob começou a arrastar a piada. Tipo, muito. Todas as oportunidades que ele teve de fazer essa piada ele fez. Até que aquilo começou a ficar muito esquisito. Não se sabe se Mike e Bob tinham algum tipo de briga interna que justificasse os tweets de Bob. Talvez Mike tenha sido um cuzão com ele, ou algo assim. No entanto, nosso maior problema foi quando Mike saiu da sua luta contra o vício em drogas. E como muitas pessoas sabem, os problemas internos de Mike sempre foram ofuscados pelo de Jared. Então essa era a primeira vez que Mike realmente teve os holofotes sobre ele, o que é totalmente ótimo. Depois disso, a maioria das pessoas estavam dispostas a perdoar o que quer que pudesse ter acontecido ou não. Até porque o pessoal tratou aquilo como se fosse um puta crime ou algo assim. Algo tipo muito importante. O que não foi e também ninguém tem nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, quando Mike ficou 1 ano longe disso, Mike orgulhosamente postou: 1 ano de sobriedade parece ok. E claro que o Bob respondeu com a mesma coisa, mas espero que fica bem pior. Além disso, o Bob usou seu cargo antigo no My Chemical Romance para permanecer relevante por anos. Ele tweetou várias vezes sobre o vazamento de informação privilegiada sobre a banda, e falou sobre uma reunião por muito tempo. Ainda falta 1 mês para a reunião do My Cham. Pra quem não sabe, essa gíria significa nude, só que tipo de um jeito de piada, tipo como se fosse ironia. Mas além disso, Bob também postou várias coisas xenofóbicas, racistas e homofóbicas no seu Twitter, tirando sarro de pessoas negras, gordas e postando vários memes ofensivos. Continuando o assunto sobre os bateristas do My Chemical Romance, o terceiro baterista foi o Michael Petticone. Após a saída de Bob, Michael foi chamado para entrar no My Chemical Romance em 2010, acompanhando a banda pela turnê do CD lançada no mesmo ano, o Danger Days. Mas apesar de ter sido chamado apenas em 2010 para fazer parte da banda, Michael já era conhecido do My Chemical Romance, já que a sua antiga banda, The Bridge, participou dos shows do Project Revolution no ano de 2007, mesmo ano que o My Chemical Romance participou. A história de Michael como baterista do My Chemical Romance foi a mais curta da banda, trazendo também uma grande polêmica envolvendo o baterista, a equipe de staff do My Chemical Romance e a própria banda. No dia 2 de setembro de 2001, Michael foi demitido e expulso do My Chemical Romance após ter sido pego roubando a banda após um show. A notícia foi dada por Frank no antigo blog da banda. Aqui vai estar o texto que Frank colocou, eu não vou ler porque é muito extenso. Na verdade não é tão extenso, eu tô com preguiça de ler, mas tá aí, se quiser ler. Mas apesar de ter assumido o erro, Michael tentou se explicar no seu Twitter. Aqui também tá a carta que Mike deixou, a carta aberta que ele deixou, e também bem extenso. Eu não vou ler, se quiser ler, lê aí. Mas apesar de ter postado isso, o fato marcou os membros da banda, principalmente Frank, que no primeiro show da turnê sem Michael soltou uma sutil indireta ao ex-baterista durante a música I'm Not Okay. Ao invés de falar Trust Me, que é o original na música, ele troca por Trust No One. Bem, atualmente o My Chemical Romance não possui um baterista fixo, apesar deles terem uma grande parceria com Jarrett Alexander, que tocou com a banda em uma turnê de 2011 até 2013. Ele também estava no show de volta do My Chemical Romance, que aconteceu em dezembro de 2020. No álbum Bullets, o álbum de estreia do My Chemical Romance, possui gravações de gritos reais de dor de Jared por causa de um abscesso dentário. Isso foi tão eficaz a ponto de alguns membros da equipe de produção tentarem tocar e pressionar as áreas de dor, para assim aumentar ainda mais o desempenho vocal de Jared. Como dito anteriormente na parte 1 do Iceberg, alguns versos de Famous Last Words foram escritos para Mike, após uma discussão com Jared, que terminou com Mike saindo da mansão Paramore mais cedo. Mas após ouvir alguns trechos da música, ele concordou em voltar. O videoclipe da música é bastante simbólico e é considerado pelos fãs um dos mais pesados tematicamente. Jared também concorda com isso, dizendo que foi escrito no período mais sombrio da carreira da banda. Também vale a pena lembrar que quase todos os membros da banda se machucaram de alguma forma durante as filmagens do videoclipe. Tanto que o Frank compartilhou essa foto no Instagram, anos depois que o videoclipe foi filmado. No álbum de maiores sucessos do My Chemical Romance, o May Death Never Stop You, o Mike escreveu: "Os problemas que tive durante The Black Parade não são um mistério para nenhum dos nossos fãs. Uma mistura de pressão, insegurança e depressão severa me deixaram uma casca de pessoa. O que por sua vez me levou a me retirar da situação. Durante uma de nossas conversas telefônicas, meu irmão me disse: 'Ei, eu escrevi uma música para você.
Acho que você vai adorar. Quando finalmente voltei a gravar, ouvindo essa música pela primeira vez, a mistura de emoção, sentimento lírico e triunfo me levou às lágrimas. Isso ilustra que, independentemente dos obstáculos que estão em nosso caminho, você não pode apenas superá-los, mas também sair da situação mais forte do que já esteve em toda a sua vida. Bem, o The Black Parade foi lançado na segunda quinzena de outubro de 2006, por motivos estratégicos de marketing. Isso deveria levá-los ao primeiro lugar nas paradas da Billboard. No entanto, eles não se prepararam para a chegada de uma nova e feroz concorrente, a fodendo Hannah Montana. O álbum de estreia de Hannah Montana roubou o primeiro lugar e os deixou em segundo lugar durante a semana do lançamento.